Olá, bem-vindo de volta ao Mentaltip, o canal onde o conhecimento dobra a cada informação. Na nossa última conversa, a gente desvendou aquelas regras invisíveis, sabe? As que definem a mentalidade de um grande negociador. Pois é, agora a gente vai voltar lá para o comecinho, para a base de tudo. Vamos falar das origens, das primeiras lições e do exato momento em que nasceu a visão que ia, literalmente, mudar a cara de Manhattan. E então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos mergulhar nas raízes, na sombra do pai. Depois, vamos direto para os canteiros de obra, para ver como a teoria vira prática. Aí o negócio esquenta, a prova de fogo em Cincinnati. A gente vai entender as lições dessa primeira vitória e, claro, o chamado irresistível de Manhattan. E no final, a gente amarra tudo para ver como se forja um jogador desse nível. Ok, vamos lá. Para entender o negociador, a gente precisa primeiro entender a fundação, a base de tudo. E essa base tem um nome: Fred Trump. O pai dele foi uma figura que moldou o Donald não só pelo que ensinou, mas também, e talvez principalmente, pelo que ele não era. De um lado, a gente tem o pai, Fred Trump, um construtor super prático, pé no chão lá do Queens. A filosofia dele era simples: eficiência, custo baixo e, olha, nada de dívidas desnecessárias. Já o Donald, bom, ele aprendeu tudo isso, mas a ambição dele gritava por outra coisa. Ele não queria eficiência, ele queria grandiosidade. Não queria baixo risco, queria o risco alto. E o palco dele não era o Queens, era Manhattan. E essa frase dele resume tudo, né? É quase um paradoxo. Ele pegou toda a disciplina, todo o conhecimento do pai, mas usou isso como um trampolim para fazer exatamente o contrário do que o pai faria, para quebrar as regras. E aqui está a grande lição. Sabe, a base, a técnica é fundamental, mas é a ambição que define até onde se pode chegar. O Fred deu para o filho o manual de como construir um prédio. O Donald usou esse manual para redesenhar o horizonte de uma cidade. Só que, claro, essa ambição toda não surgiu do nada, né? Ela foi forjada, moldada, na poeira, no trabalho duro dos canteiros de obra. Foi ali que as lições do pai tiveram que encarar o mundo real. Pensa só, antes de qualquer torre de vidro, Trump era um aprendiz nos canteiros do pai. E não era um estágio de escritório, não. Ele estava lá, carregando material, acompanhando reforma, negociando na linha de frente com o fornecedor, com o empreiteiro. Ele viveu o negócio na pele, desde a parte bruta até a tarefa bem complicada de cobrar aluguel em áreas difíceis. E esse princípio, que ele pegou do pai, virou uma das maiores armas dele. Porque, veja bem, conhecer a operação por dentro, cada parafuso, cada custo, isso não é só sobre ser eficiente, é sobre ter poder. É ter uma vantagem na mesa de negociação que ninguém que só lê relatório vai ter. E com essa bagagem, chega a hora do primeiro grande teste. Sabe aquele momento que define uma carreira? Pois é, chegou. Ainda na faculdade, ele passava o tempo fazendo algo bem incomum, estudando listas de execuções hipotecárias do governo. E foi assim que ele encontrou o Swifton Village. Pensa num abacaxi, era um empreendimento que tinha falido, um problemaço que ninguém queria nem chegar perto. E quando eu digo problemaço, eu não estou exagerando. Eram 800 apartamentos vazios, gente. Isso não é um probleminha, é um buraco financeiro gigantesco. Para qualquer pessoa com um mínimo de juízo, aquilo era um beco sem saída. Então, ficava a pergunta no ar. Era um fracasso anunciado? Um poço sem fundo para jogar dinheiro fora? Ou será que no meio de toda aquela poeira, de todas aquelas dívidas, tinha uma oportunidade que mais ninguém estava conseguindo enxergar? A resposta dele foi uma verdadeira aula de estratégia. Primeiro, ele convenceu o governo a financiar 100% da compra de 6 milhões de dólares. É isso mesmo, ele comprou um ativo gigantesco sem tirar um único centavo do bolso. Com o imóvel na mão, a virada foi implacável. Reformou o que precisava, apertou a gestão e reposicionou o marketing do lugar. O resultado, o complexo virou lucrativo e anos depois foi vendido por 12 milhões. Um lucro limpo de 6 milhões de dólares, criado literalmente do nada. Claro, o dinheiro foi ótimo, mas a verdadeira vitória em Cincinnati não foi o lucro, foi o conhecimento, a sabedoria estratégica que ele ganhou ali. Essa experiência em Swifton Village cristalizou 3 lições que ele levaria para a vida toda. Lição número 1, problemas, na verdade, são oportunidades disfarçadas. Lição 2, pequenas vitórias, elas são cruciais, elas constroem sua reputação e te dão impulso. E a terceira, talvez a mais importante, quando tudo parece incerto, a sua autoconfiança é o seu ativo mais valioso.
E essa frase dele é a cereja do bolo, né? Mostra o poder da psicologia na negociação. A percepção que você projeta, a confiança que você demonstra, pode ser tão ou mais importante que os fatos e os números. E com essa vitória no bolso, com essa validação, a ambição dele precisava de mais espaço. Precisava de um palco muito, muito maior. Cincinnati foi a prova de que o método funcionava. E agora, o Queens, o território do pai, ficou pequeno. Já não era mais um desafio. Ele queria estar no centro de tudo, onde o jogo de verdade acontece. Ele queria Manhattan. E aqui a gente entende uma coisa sobre escalar, sobre crescer. A vitória lá em Cincinnati não era o fim da linha, era só o começo. Foi a validação que ele precisava para saber que o método dele funcionava. E que agora, agora era hora de levar isso para o maior palco do mundo. Beleza. Então, vamos juntar as peças. O que essa jornada toda, essa fase inicial nos ensina? Como esses primeiros passos foram capazes de forjar o negociador que mais tarde ia dominar Manhattan. A história dele, bem antes das Torres Espelhadas, começa numa fundação muito sólida. Começa lá no trabalho duro dos canteiros de obra, com um olhar atento para achar oportunidades onde ninguém via. E, claro, com uma vontade que não dava para controlar, de sempre mirar mais alto. E aqui está o ponto central de tudo isso, talvez a grande lição. Dominar o básico, aprender a vencer no pequeno, é o que te prepara para os desafios gigantescos. A vitória em Cincinnati não foi só uma vitória, foi o passaporte para Manhattan. E agora fica uma reflexão, né? Qual foi o seu Swifton Village? Aquele desafio que parecia impossível, mas que no fim das contas se tornou a sua melhor escola. Pensa nisso e continue com a gente aqui no Mental Chip, porque na nossa próxima análise nós vamos para Manhattan. Vamos ver a chegada dele e a construção do seu primeiro grande império de vidro e aço. Até lá!